Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma live. Hoje, deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Boa noite, Ceci Santiago. Nossa live de hoje vai ser com a nutricionista e consultora de alimentos, Marília Liotino. Marília já chegou aqui. Com a gente um pouquinho, né, de como se destacar diante desse novo cenário que a gente se encontra, né, com a pandemia. Tudo Marília, bom? tudo bom? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é meu de você ter aceitado bater esse papo aqui comigo hoje, a gente falar um pouquinho, né? Nós somos consultoras e a gente conversar um pouquinho, né? Como que a gente tá nesse meio, né? Quais são as nossas preocupações, as nossas dúvidas, incertezas, né? Hum, Como a gente pretende enfrentar daqui para frente, né? Qual vai ser o futuro disso tudo aí? Tudo ainda muito incerto, né? sim, as Então informações agradecer a mudando, né? Toda hora. nossa, eu não sei aí para você, mas aqui para mim é muita coisa, né? Acontecendo ao mesmo tempo, e aí você adota uma medida, e aí já não é mais aquilo, você tem que se ajustar, mas enfim, né? Esse é o nosso papel. A gente tem sempre que se atualizar, estar atento a tudo que está acontecendo, né? Então, assim, Marília, queria agradecer a você imensamente por ter aceito o convite. Prazer ter você aqui. E aí as pessoas estão chegando aqui para falar com a gente. Queria dar boa noite a Carol, ao Campos Marion, Gisele Claro, pessoal que está chegando aí. E aí, Marília, eu queria aproveitar para pedir para você se apresentar, né, para o pessoal que está aqui com a gente e falar um pouquinho da sua trajetória, né, como consultora de alimentos. Ah, legal. Eu queria primeiro agradecer o convite. É sempre uma delícia poder conversar, trocar ideia. Falei que essas lives estão sendo o substituto das conversas que a gente tinha assim, com os amigos, de ficar conversando muito Sim. tempo. Então eu estou adorando, assim, tô gostando muito de participar. Bom, eu sou nutricionista, né? Uhum. Sou de São Paulo, capital, mas vim para Ribeirão Preto, que é onde eu moro hoje em dia, para fazer faculdade de nutrição. E durante a faculdade de nutrição, eu nunca fui uma pessoa que tinha assim muita noção de que área eu ia, né? Fiquei Uhum. meio perdidinha, assim. E aí, meu primeiro emprego foi na área de qualidade, na área de segurança alimentar. Eu trabalhei numa rede de restaurantes que na época estava começando, mas aqui em Ribeirão estourou depois, né? Então o meu Sim. primeiro ano foi, eles estavam fazendo o processo de franqueamento, então para adaptar todos esses materiais e tal. Foi uma experiência incrível, mas eu era Sim. muito nova, assim, em termos de maturidade, eu acho. Então Sim. foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo, na época, eu me senti muito incapaz. E fiquei com esse sentimento de Sim. incapacidade, que essa área não era para mim. Eu fiquei um tempão, né, nesse pensamento, até que eu tive que atender. Comecei a trabalhar no Senac e tive que atender pelo Sebrae o programa PAS, o Programa Alimento Bacana. Seguro, né? Que foi uma super experiência para mim, muito, muito, muito Sim. enriquecedora. Mas com isso eu consegui perceber, primeiro, o que era esse mercado de consultoria, depois que estava necessitado de bons profissionais, né? E Sim. depois que eu passei por uma tantalhada de restaurantes no programa Paz, porque eu atendi assim, um ano, uns 40 restaurantes, era uma loucura, assim, tipo, você enlouquecia assim pela cidade. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho. E abri a empresa, que na época não era a Soul, hoje em dia é a Soul, Conhecimento e Nutrição, mas na época chamava Marília Liotino, era o meu nome, né? Abri a empresa, comecei a atuar e tô aqui até hoje, né, nessa trajetória. Mas eu amo, assim, acho que essa coisa do não ter muita rotina, você não saber muito bem o que você vai Sim. encontrar, esses desafios, eles me movem muito, eu sou muito movida por desafios, sabe? Então, eu gosto demais dessa área, é uma área que eu gosto muito.
Eu me identifico muito com isso que você está falando, né, Marília? Porque também a minha trajetória foi engraçada, né? Porque aqui, eu não sei como é que foi para você, né? Mas eu venho de uma faculdade pública estadual aqui no Rio, a UERJ, né? Uhum. Então, eu lembro que durante o curso de nutrição, focava muito, sempre focou muito em clínica, clínica, A clínica, minha né? também. E você não consegue ver os horizontes, né, que Uhum. você tem à sua frente, as possibilidades que você tem, com relação a você trabalhar na nutrição mesmo, né? Então, Sim. você sai ali, eu sentia que eu saía doutrinada, que eu tinha que ir para a clínica de alguma forma, né? E muito engraçado, né, que quando eu iniciei a minha vida profissional, também eu era muito nova, e aí caiu nas minhas mãos simplesmente o refeitório de um colégio, aqui no Rio de Janeiro, um colégio enorme. E Super eu falei, responsabilidade. caramba, você tem que, sabe, é uma equipe para administrar, compras para administrar, cardápio, enfim, eu me senti ali enlouquecida, enfim. Fiquei 3 anos nessa escola trabalhando e eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa com controle de qualidade, que aí eu vi Uhum. um mundo à minha Sim. frente. E aí, assim, inicialmente eu queria porque queria clínica, mas precisava trabalhar, então comecei a trabalhar em UAN, Uhum. né? Unidade de Alimentação e Nutrição. E aí, quando eu encontrei a parte do controle de qualidade, eu falei, gente, eu não É quero isso. outra vida, é isso, entendeu? São os desafios, a liberdade que eu tenho, de Uhum. poder, sabe, ter os meus horários, Uhum. de poder ser tirada da minha zona de conforto. Eu acho que, eu não sei você, mas quando a gente fica numa zona de conforto, parece que aquilo fica tão chato, Pesado, né? pesado, É, eu né? tenho Acho que isso é bem também. por aí. Então, eu me identifico bastante com o que você falou. Ô, Bom, Karina, e sabe uma ah, coisa que me pegava assim? Eu lembro que clínica, que também a minha faculdade também era muito focada em clínica, clínica é uma coisa aham, muito abstrata, assim, tipo assim, o pão pode ter 50 calorias ou não, sabe? Isso me deixava sim, sim, maluca. Eu falava, mas como é que eu vou calcular o negócio? Eu não sei se tem ou não tem. Eu ficava maluca. E eu gosto tanto de lei, porque lei é lei. A lei tá lá, ela é é ela. verdade. Eu falo pros restaurantes, eu falo, você pode não querer cumprir, mas tem que entender que você não está cumprindo. A lei é essa, Exato. né? Exatamente, exatamente. Marília, enfim, a gente caiu aí na situação real que a gente está, que é a pandemia, né? Uma situação desafiadora para a Uhum. gente. Eu queria que você comentasse aqui, né? A gente colocasse aqui para o pessoal qual foi o cenário que você se deparou diante da pandemia, né? Do que você vem vivendo com relação Uhum. aos seus clientes, enfim, né? E qual o impacto que você sofreu nesse momento, né? Porque, na É, verdade, de alguma forma a gente foi impactado, né? sim. Ali. E aí, como é que foi isso para você? Tá. Bom, o serviço de consultoria, ele é um serviço que os restaurantes eles consideram como um luxo, vamos dizer assim, né? Então, se tem um Uhum. dinheirinho sobrando, eu posso ter uma nutricionista, uma consultora aqui, né? E na verdade, hoje mais do que nunca, a gente percebe o tanto que não é, né? É super Sim, necessário, né? Então, mas hoje a gente tem essa visão. Eu acho que os restaurantes tinham muito essa visão de, não, qualquer coisa eu tenho um nutricionista, se eu tiver um dinheiro a mais, uma coisa meio assim, né? Então, quando tudo começou, a gente teve um impacto muito, muito grande. A gente estava com mais ou menos uns 12 clientes, né, que eram de assessoria, uhum. então a Sim, assessoria mensal, né, e que eram que sim, davam o nosso fluxo de renda. E quando começou tudo, começaram os telefonemas, né? Eu tive primeiro uma atitude que eu estava muito impactada, primeiro emocionalmente, assim, porque eu sabia uhum. que ia ser um impacto muito grande para os restaurantes que eu atendia, e grande maioria deles eu atendo, né? Eu atendia há muito Uhum. tempo. Então a gente tinha Sim, uma relação de carinho, assim. Então eu quis ligar para cada um para entender como é que eles estavam passando por isso, se eles estavam bem, né? E eu quis ter esse momento uhum. de entender o que estava acontecendo. Mas nós perdemos, assim, sei lá, 90%, 80%. Nós ficamos com 3 clientes de assessoria dos 12 que a gente atendia. Então, para a gente foi Imagino. um baque muito grande, né? Financeiramente, Sim, emocionalmente, porque batia o negócio dos clientes terem sumido com eles talvez estarem fechando e nunca mais abrirem. Eu lembro de um dia que um cliente me ligou e falou assim, sim, Marília, não vamos abrir mais. Que eu sentei no sofá e comecei a chorar, porque assim, era um lugar que eu amava e eles não iam abrir mais, assim, sabe? Tipo,
funcionário, você se envolve, não tem jeito, né? Lógico, Então, lógico. o primeiro momento da pandemia para mim foi esse, assim. Acho que foram 2 semanas, teve lives que eu fiz, né, com algumas pessoas que eu falava, 2 semanas que eu sentei no sofá e só fiquei tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Então, acho que isso foi o primeiro, foi como me pegou primeiro. Aham. Não sei como é que foi aí para vocês, né? Se foi o impacto Sim, foi tão grande, né? Aqui no interior a gente teve sim, sim. um baque forte, né? Sim, sim. Aqui pra gente também foi da mesma forma, né? Eu também atendi alguns clientes, né? Tinha uma quantidade mais ou menos próxima sua de clientes. E aí, assim, fecharam, Uhum, né? Teve uns que rescindiram o contrato, né? Eu hoje só consegui ficar com um uhum, fixo, que eu faço assessoria, que é uma padaria, né? Mas, enfim, é a realidade. Teve clientes também que fecharam as portas, infelizmente não tiveram como sobreviver a tudo uhum, isso. Muito triste também, porque é realmente aquilo que você falou, né? uhum. Nós somos prestadores de serviço, mas não tem como você não criar um vínculo com aquele cliente, Sim, né? Ainda mais se é um cliente de muito tempo, sim, é impossível, né? sim. Então, assim, realmente você fica muito sensibilizado com o que está acontecendo. E eu achei muito interessante uma colocação que você fez logo no início, porque é bem isso mesmo, né? Quando as pessoas veem a consultoria, talvez eu acho que agora, né, de uns tempos para cá, Eu não acho que mais de uns tempos pra agora, cá, é, eu acho que a consultoria era vista como um serviço exatamente assim, de luxo. Uhum. Né? Então, assim, se eu tenho como ter, vai ser um serviço de luxo. Mas a sensação também é o seguinte: na hora que apertava, era o primeiro serviço a ser, Cortado. né, cortado. Uhum. Né? E eu acho que com essa questão, com essa série de protocolos que estão saindo, com esses decretos, né? Muita coisa ainda está para acontecer, muitos Uhum. ajustes ainda vão acontecer, né? Não vai ser uma adaptação muito fácil. Não. Né? Eu acho que ainda não há um entendimento, não sei o que você pensa, mas assim, eu acho que ainda não há um entendimento muito preciso, né, de Uhum. como que a coisa vai degringolar, vai acontecer daqui para frente, vai desenrolar daqui para frente, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai ser visto um pouquinho diferente, Uhum. né? Vai Uhum. ser um trabalho, né, uma prestação de serviço necessária, Sim, né? Porque realmente é complicado. Você imagina enquanto dono ou enquanto gerente de um estabelecimento, você tem que cuidar de tudo isso, né? Você tem sim. uma equipe para comandar, ainda tem que cuidar de toda essa parte que envolve controle, higiene, né? Então, acaba que vai ser um serviço meio que essencial aí nesse momento, Uhum. né? Então, realmente, enfim, que assim seja, que assim Sim, todos nós sejamos vistos e a importância do trabalho que a gente executa. com certeza. Bom, e aí? Né? O que você falou que no primeiro momento você sentou, eu assisti algumas lives suas, É, e eu vi realmente que você citou isso, né? Que você é. sentou Eu e sentei no sofá e parou fiquei. ali. É, Foi o teu momento, porque eu acho que também a gente precisa ter esse momento, né, sim. É Marília? o Às vezes luto, a né? gente. As pessoas chamam de luto, né? Que é eu É, absorver a informação, conseguir processar e depois dar o próximo passo, né? exatamente. Depois que passou essa minha primeira fase, né? Esse meu primeiro luto, eu pensei, bom, vamos pensar racionalmente, né? Aham, As pessoas não vão parar de comprar comida, né? Isso é impossível, verdade, porque é uma verdade. necessidade primeira. Então, assim, o dinheiro vai se redirecionar. Talvez elas não vão no bar. Eu tinha muito bar de cliente, a grande maioria eram Hum, bares. Talvez ela não vá no bar nesse momento, mas onde ela sim, vai? Ela vai no supermercado, ela vai na padaria, ela sim. vai, né? Depois eu pensei, mas assim, segmento de congelados. Ela vai para outros segmentos e eu preciso entender quais Uhum. são esses segmentos e entender o que está acontecendo. Então eu fiquei muito nisso, assim, tentando observar, tanto é que eu era louca das lives. Tudo que tinha de live eu assistia da área de alimentação. Louca das lives. 3 horas da tarde tinha, eu Aham, marcava no relógio, porque eu queria ver o que as aham. pessoas estavam falando sobre esse assunto. Estavam falando. E ligava para todos os meus clientes e ex-clientes. Como é que você está vendo isso? O que você está achando? O que você acha que vai Aham, acontecer? E fiquei muito nessa onda. E aí eu percebi uma coisa. Pessoas comuns, vamos dizer comuns, né? Mas não donos de restaurantes, não sim. nutricionistas, começaram a me ligar com medo de comer no delivery. Tipo assim, Marília, o que eu faço? Tipo,
que eu olho? Como é que eu vou saber onde eu vou Uhum. pedir? Tipo, eu não quero ter que cozinhar todas as noites. E eu falei, Sim, putz, é por aí que a gente tem que ir, né? A gente tem legal. que pensar nessa parte, né? Então, eu comecei a oferecer para os clientes que me restaram. Eu lembro muito agora do filme do Jerry Maguire, você assistiu? Que ele vai Não, não sair da cheguei aqui, não. empresa e a hora que ele vai sair da Ah, empresa, eles começam uma competição por clientes. E aí ele fica com um cliente tentando bacana. convencer e ele consegue só um cliente da cartela de 60 clientes. Mas é Aham. meio que isso, né? O que ficou, o que a gente faz com ele, né? Porque aí ele faz um trabalho muito legal com Sim. esse cliente. Então, eu peguei esses clientes que eu tinha e eu falei, pô, vou fazer um trabalho muito legal com eles, né? A gente reduziu, o tempo aumentou, eu vou fazer um trabalho muito legal com eles, mas eu vou focar em boas práticas e não só em boas práticas para o funcionário, mas boas práticas como marketing daquele lugar, né? Por quê? Os clientes querem saber. Não é mais aquela história tipo, ah, então eu confio. Por que você confia? Ah, como lá há muitos anos. Não é mais isso. Agora é um vírus, você pode Sim. morrer, né? Assim, ficou muito mais real. Então eu falei, gente, a gente não precisa, a gente não tem que a considerar que o cliente confia na gente e pronto. A gente tem que mostrar por que Uhum. ele tem que confiar na gente. Né? Então, comecei a instruir os clientes e amigos e ex-clientes e todo mundo que aparecia a fazer marketing disso, né? Então, assim, põe nas redes Aham. sociais, lavou a mão para as redes sociais, comprou máscara para os funcionários para as redes sociais. Tipo, tudo. Vamos tudo começar a mostrar para os nossos clientes que a gente está muito preocupado com isso e que isso é uma coisa que a gente está levando em conta. Então, assim, que nosso estabelecimento é um estabelecimento que a gente precisa, que o cliente pode confiar. Né? Então, essa foi a Uhum. minha primeira atitude. Bacana. Que eu pensei, né? Então, o marketing voltado para boas práticas, né? E comecei a Legal, legal. incentivar. Inclusive, gravei alguns vídeos para alguns clientes. Oi, tudo bom? Sou a nutricionista da padaria X. Aqui a gente trabalha assim, assim, assim. A gente faz isso, isso, isso. Legal. Fiz meu papel de nutricionista também Aham. desse local, para as pessoas também entenderem que existia uma pessoa que olhava para isso e que elas podiam confiar um pouco mais, né? Até para Uhum. valorizar a gente também, né? Porque Lógico, se a pessoa vê lógico. que quando tem uma pessoa olhando é melhor, elas podem começar a cobrar que tenham mais, a Sim, gente esteja mais em sim, alguns lugares. Então, sim. começamos nessa onda. Só que ao mesmo tempo eu pensava, nossa, eu preciso prospectar cliente, cara. Como é que vive com três? Né? Não Aham. vive. A gente Sim. pode. Meu pensamento era sempre assim, tipo, eu preciso não falir. Tipo, preciso É o continuar viva. pensamento, né? Então, assim, como é que eu continuo viva? Então, eu montei um treinamento de boas práticas, logo no comecinho, voltado para o Covid, online, por Bacana. Zoom. E aí eu peguei uma cartela de gente que eu tinha atendido lá no Paz, lá em 1900 e bolinha, e comecei a ligar. Aham. Oi, tudo bom? Marília, lembra de mim? Nossa, faz anos, é verdade, não sei o que, né? Tenho esse produto, assim, assim, assado, de graça. Quer fazer um treinamento comigo? Né? E aí, que eu pensei? Nossa, a hora que eu der esse treinamento, vai começar, né? Não sei se vai começar a chover cliente, mas tipo, vai Sim. começar a aparecer gente e tal. As pessoas estavam tão impactadas, porque era tão no começo, que as pessoas não conseguiam nem aceitar o convite. Olha que loucura, né? Jesus. E aí eu fiz até Nossa. um vídeo sobre isso, que a gente falava pra gente focar no problema do cliente, não na solução que a gente criou. Porque a gente se apaixona pela solução, né? Aham. E fala, é isso, eu achei a moeda. E não necessariamente, Sim. né? Então eu lembro que eu convidei uns 60 restaurantes, Karina, assim, tipo... Desses Sério. 60, 10 me deram uma resposta tipo, vou pensar, achei legal. E 5 fizeram, 6. Sabe assim, Sim. não é falta de interesse, mas é muita informação, né? Na Sim. verdade, eu acabei trazendo uma demanda a mais para eles, ao invés de trazer uma solução, Sim. né? E aí que a Sim. gente se pega, né? Mas tem que ir no acerto e no erro, né? Tipo, não foi por ali, Com certeza. vamos por outro lado, né? Sim. E aí eu comecei a fazer umas. E aí eu comecei a ter muita preocupação com a máscara, né? Porque eu pensava, gente, como é que eles vão usar essa máscara, Senhor É. Jesus? Tipo, eles vão usar como? Eles vão saber usar, eles vão saber não contaminar, né? Essa questão da máscara, né, eu acho muito interessante. Ela é importante, ela é Sim. necessária, mas assim, a sensação que eu tenho para nós, né, enquanto consultores, enfim, é que parece que ela é um calo, né? Não sei se você compartilha da mesma opinião, Pra mim porque, eu acho que ela é um calo, porque né? ela aumenta a chance de contaminação pra mim, na minha opinião. Vou dar um exemplo. É, Numa das consultorias que eu estava fazendo aqui para trás uns dias, o aham. funcionário estava com a máscara, e aí, por algum motivo, ele tirou a máscara, e ele tirou a máscara e colocou em cima da bandeja de pão. Sem o pão lá, mas a bandeja vazia, mas colocou Sim, lá. sim,
Mas assim, na inocência mesmo, assim, tipo, Sim, né? sim. Eu falei, e aí, você vai deixar a máscara aqui? Você não tá entendendo? A máscara é o trem mais contaminado que existe no mundo. Ele falou, não, 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 eu vou lavar a bandeja. E aí ele pegou a bandeja e foi lá lavar. Mas assim, Aham, se eu não tivesse lá, se eu não tivesse visto, ia ter ficado lá, sim. uma hora ele ia ver a máscara lá, ia pôr de novo no rosto, e o pão ia subir em cima da bandeja e tudo ia dar certo. Sabe-se lá como, né? Sim. Então, assim, ela acaba sendo. Se a gente. Tanto é que nas áreas de manipulação, aqui em Ribeirão Preto, a vigilância ainda está muito sem opinião. Às vezes eles falam que tem que usar, às vezes eles falam que não precisa, sabe? Ainda tá meio. Uhum. Eles estão. Cada consultor, cada fiscal que você Entendi, pega, ele fala uma coisa. Então, eu tô deixando entendi, para implantar bem devagarzinho, sabe? entendi. Porque se eu tivesse a oportunidade de implantar devagarzinho e ir pondo na cabeça deles, tipo, como usa e etc., eu prefiro. Então eu tô indo bem Sim. devagarzinho na implantação, ensinando para eles o que é. E aí nessa preocupação, eu resolvi, como eu não tô com eles todos os dias, eu resolvi que eu ia falar com eles todos os dias. Então eu gravei uma série de 18 vídeos de 1 minuto Aham, que iam falando é bacana, só sobre Covid. E aí mandava no WhatsApp deles. bacana, Então, todos bacana. as gerentes recebiam e propagavam. Tanto é que essa semana acabou, eles ficam assim, viu, Marília, não vai ter mais vídeo? Ah, Falo, acabou, gente. Vocês querem falar sobre o quê? ah, Eu que faço outro. bom! Né? Eles Isso foi gostavam. positivo, né? Porque foi um É, resultado bacana que você teve de uma ação que você pensou, uma estratégia que você pensou e que deu certo, sim, porque a gente vai ter estratégias que a gente pensa que dá certo, outras vão dar errado, e é um jogo de erro e acerto, né? sim, com E a gente vai certeza. avaliar como é que foi isso, né? Sim, Então com acho que é por certeza. esse caminho. Com certeza. Legal. E acho que assim, e aí eu lembro de um dia que foi muito legal, que foi, porque assim, eu tava mandando os vídeos, mas ninguém tava falando nada. Então eu tava meio no escuro, assim, tipo, será que tá dando certo? Será que não tá dando certo? E aí uma funcionária lá da frente, assim, de atendimento, ela entrou Aham. dentro da padaria e ela falou assim, eu posso conversar com você? Você falou no vídeo que eu podia. Olha só, né? Ah, que Eu não bacana. sei se eles têm essa impressão Ah, que eles não aham, podem conversar, se a gente tá tão distante aham, assim, né? Que aham, eles acham que eles não podem aham. vir, né? Porque eu falei, se tiver mais dúvidas além da do vídeo, me chama que a gente tira a Sim, dúvida. Ela falou assim, você falou no vídeo que 80% das pessoas podem estar assintomáticas. Eu posso estar doente hoje? Então, assim, ela não tinha essa noção. E aí foi muito legal, aham, porque ela fez essa fala na frente de todos os meninos da produção. Então sim, acabou que virou uma palestrinha, mas uma palestrinha do interesse deles. Não foi a palestrinha que eu quis sim. dar na cozinha. Uma palestrinha que O que é eles bem puxaram. melhor, né? Porque aí todos estavam interessados em entender. Ah, jura? Sim, Tipo, mesmo quem não viu o vídeo, eu falo, opa, peraí. Então, assim, pelo menos suscitou conversa. Pelo menos alguém conversou sobre o sim, assunto. Então, acho que foi positivo. Eu gostei dessa ação. Faria de novo sim, para outras coisas, assim. Então, acho sim. que a gente tem que ir se reinventando, né? Eu acho que você, nessa sua fala agora, você colocou algumas coisas que eu achei muito interessante, que eu queria levantar, né? Enfim, que foi, primeiro, eu acho que hoje um grande diferencial para os estabelecimentos vai ser conquistar o cliente, Uhum, né? Então, fidelizar esse cliente e mais do que nunca, né? Ter a credibilidade desse cliente. sim. Então, isso vai ser. A credibilidade é uma palavra que está em alta e que Sim. vai ser assim, né? Eu acho Uhum. que é bem por aí mesmo. Então, o cliente ele tem que confiar em você, tem que acreditar no que você faz, tem que se sentir seguro ali ao consumir o produto. Uhum. Uma outra questão que você também colocou, que eu acho bem interessante, é a questão de você sair da caixinha, É. né? Eu acho que hoje nós consultores nós temos que sair da caixinha, Uhum. né? Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar boas práticas, a gente sabe que mais do que nunca que a gente tem que reforçar esses procedimentos de higiene, né? Então falar de boas práticas nunca foi tão falado como agora, né? Principalmente tudo que envolve higiene. Mas Uhum. eu acho sim que a gente tem que partir para um outro lado de outras opções de serviços que você pode oferecer. Sim. Então, quando você falou da questão do marketing, Uhum. você trabalhou o marketing dos teus clientes Sim. ali para que eles, num futuro muito próximo, tivesse a credibilidade dos clientes dele em continuar a consumir com Uhum. eles, né? Em Uhum. ter esses clientes fiéis a eles nesse momento
e trazer clientes novos também. E isso vai ser super importante, né? Sim. Então, acho que é isso. Hoje, a gente não pode se limitar só a fazer um único trabalho, né? Sim. A gente tem que se reinventar, a gente tem que sair da caixinha, oferecer novas possibilidades de serviços, né? Então, eu acho assim que isso é muito importante, né? E uma outra coisa é a questão da gente chegar nesse funcionário, né? De que forma a gente consegue atingir esse funcionário, né? Porque, assim, a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, né? A gente tem que ser mais humano nesse momento e não achar, não, a gente está lidando com um funcionário que já trabalha nessa área sabe aqui de tudo. alimentação, já sabe tudo, é impossível ele estar cometendo esse tipo de erro, isso é inadmissível. Não, nós temos que ser um pouco mais humanos, um pouco mais sensíveis e entender que cada um tem uma realidade de vida, né? Então, que, mediante a isso, a gente tem que procurar mesmo chegar. E de que forma que você consegue atingir isso? De que forma que você consegue chegar nesse funcionário, sensibilizar esse funcionário para uma questão que é importante, né? Porque assim, Marília, a gente sempre trabalha, uma dificuldade que eu acho que nós consultores temos é porque a gente sempre trabalha voltado na prevenção ou no cuidado, na segurança de alimentos de algo que a gente não vê. Sim, que é o mais difícil, né? Como você fazer a pessoa entender que ela precisa ter cuidado, né, para que aquele alimento não se torne um alimento potencialmente, né, perigoso, contaminado, que venha fazer mal à saúde dela ou até do cliente que está ali, né, se ela não consegue ver. Sim. Né? Então, eu acho assim, a história do corona, da pandemia, está fazendo as pessoas entenderem um pouco mais, né, darem mais valor, mais importância a tudo isso que a gente sempre... Oi? Não, desculpa. Marília? Ah, tá. Você tá me escutando? Agora voltou. Oi. Voltou? Oi. Tá. Voltou aqui, deu uma travadinha, voltou. Deu uma travada, mas tô ouvindo. Tá, então eu acho que é isso. Eu acho que a história do coronavírus, da pandemia, né, fez com que as pessoas ficassem mais atentas a isso. Né? Eu não vejo, mas eu sei que eu tenho que cuidar. Sim. Né? Então eu acho que foram algumas falas, algumas coisas que você colocou que eu achei bem interessante. E Legal. aí você citou aí estratégias que você utilizou que deram super certo, que você... Isso, quando dá certo, é tão bom, dá um chá na gente, né? De ânimo, de empolgação. Dá aquele, né? Tipo assim, tô indo no caminho certo, é por aí que eu tenho que ir mesmo. Mas assim, vocês assim, traçaram alguma coisa, pensaram em alguma estratégia que de repente não foi efetiva, que você não sentiu que não funcionou? Ou não? Você dentro do que você traçou... Exatamente com funcionários, não. Eu acho que a estratégia que a gente traçou que não foi efetiva talvez tenha sido a estratégia do treinamento, que foi aquela que eu falei, né? Do treinamento que eu imaginava, que eu ia conseguir falar com outros clientes e tal. E, na verdade, foram para os mesmos interessados de sempre, né? Que é bom também saber que os mesmos interessados de sempre estão lá, né? Continuam interessados. Eu acho que de falha, assim, de estratégia, não. Mas eu queria poder pegar uma carona aqui na história do funcionário, né? Porque é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque eu percebo que, assim, muitos consultores, quando vão fazer o trabalho, né? Vão muito na coisa de, tipo assim, sou a autoridade aqui, tipo, eu mando, você obedece. E aí vira sempre aquele negócio, tipo assim, faço na sua frente, mas depois não faço mais, né? E eu sempre tive essa crítica, né? Tipo assim, não quero ser essa pessoa que vem aqui, tipo, ser a chatinha, né? Que vai só incomodar e tal. Eu quero ser alguém que agrega conhecimento para eles poderem usar esse conhecimento na cozinha, né? Então, desde o começo eu tinha esse pensamento. Então, meu jeito de falar com eles sempre foi muito diferente, né? Eu sempre me coloquei como parte da equipe, sempre me coloquei como tô aqui para ajudar vocês, né? Tipo assim, ó, quem vai receber a vigilância sanitária não vai ser eu, vai ser você. Você sabe responder isso? Então, peraí que eu vou te ajudar. Como é que a gente vai responder? Ó, você tem que falar pra ele assim, ó, aqui a temperatura é essa, por isso que eu deixo nessa geladeira e não nessa. Então, assim, eu sempre ponho uma teoria na história do temos que falar com a vigilância um dia. Como é que vai ser esse dia? Como se fosse uma prova oral, né? E nisso eles vão aprendendo, né? E eu começo a sentir. Mas uma das coisas que pra mim foi mais efetiva na parte de funcionário
foi quando eu comecei a criar o treinamento que a gente chama hoje de dinâmico, né? Que foi um Legal. treinamento todo voltado. Porque, assim, eu queria muito que eles vissem os micro-organismos, que eles não veem, né? Então, dentro do treinamento, eu colocava umas plaquinhas de Petri e eu deixava eles contaminarem com o que eles quisessem. Tipo assim, ó, vocês têm 5 placas, decidam entre vocês. Porque aí, se eles tinham curiosidade de alguma coisa, tipo, duvido que aquele pano de prato realmente é contaminado. É a hora, né, que você pega eles. E eles falam, meu Deus, o pano limpo já tava assim, imagina o sujo, né? Então, assim, eu sempre quis muito ajudá-los a ver, né? Às vezes fazia algumas dinâmicas com glitter, a hora que a gente fazia treinamento, né? Porque glitter também é fácil de pensar que ele é micro-organismo. Então, eu sinto que depois que eles são treinados, muda a relação deles, né? Com o alimento, com né? Então, assim, hoje em dia eu falo, agora eu não sei como é que vai ser, mas minha fala anterior ao coronavírus é, tipo, eu não vendo mais assessoria sem treinamento. Pode ter feito ontem treinamento com outra pessoa, mas, ó, tem que fazer o treinamento para começar, né? Porque não dá, facilita muito o meu trabalho, treinamento, muito. Não, né? Eu acho que assim, treinamento, eu sempre pensei que treinamento sempre foi fundamental. Eu acho que assim, você quando chega, treina uma equipe e a equipe entende, né, o porquê. Eu gosto muito de trabalhar, Marília, explicando o porquê. Porque simplesmente você chegar e dizer, olha só, você tem que manter esse alimento pronto, quente, acima de 60. Né? Eu simplesmente vou dizer, o cara vai entender. Tá, tem que manter acima de 60. Mas será que faz sentido para ele se ele não souber por quê? E se ele esquecer um dia, né? Fica muito assim, né? Não dá, né? Então, eu acho assim, treinamento é uma parte, assim, fundamental do serviço de consultoria, de assessoria. Eu acho que é isso mesmo. Não tem como você vender esse teu serviço, né? Qualquer serviço, se não tiver o treinamento junto. Sim. Isso aí agora vai se tornar, faz parte, né? Sim. Eu acho que já tinha que fazer e agora mais do que nunca faz parte mesmo. Eu acho que tem que ir por esse caminho, né? Marília, deixa eu te perguntar. Eu queria aproveitar, foi até uma pergunta que eu pensei agora há pouco, que é o seguinte, a gente está falando aqui de trabalho, desenvolvimento do que você está desenvolvendo aí como estratégia. O que você acha que hoje, dentro do ramo da consultoria, com essa nova realidade que a gente tem, a gente vai ter de serviço que a gente pode oferecer? O que você acha que, né, quais os serviços que você acha que a gente pode começar a oferecer? Porque às vezes as pessoas ficam muito focadas em assessoria, em consultoria, e é exatamente isso que a gente está falando. Vamos sair da caixinha, né? Sim. Vamos pensar em outras oportunidades que estão surgindo e que eu acho que são oportunidades muito bacanas. E eu queria ter sua opinião. O que você acha aí que hoje vai ter de possibilidades? Você fez uma pergunta maravilhosa. Eu estava aqui na minha cabeça. Eu não posso esquecer de falar duas coisas. Aí você já pegou uma aqui. Bom, que bom. O que eu percebo, assim, né? Eu geralmente quem faz venda sou eu, né? Eu gosto muito desse relacionamento com o cliente e tal. Legal. E eu tenho muito mais facilidade de vender os produtos que eu gosto, né? Eu gosto de vender treinamento, eu gosto de vender assessoria. Mas o que eu percebi agora, né? Vamos focar então no problema do cliente. Qual é o problema do cliente hoje? Dinheiro, né? Se o problema do cliente hoje é dinheiro e a gente tem solução para isso, só que a gente explora muito pouco, né? Nosso foco, né, de venda de serviço hoje, ficha técnica e engenharia de cardápio, né? Ele vai ter que reduzir esse cardápio, né? Ou gestão de estoque, né? Gestão de estoque também, curva ABC, coisas que a gente às vezes vai deixando meio de lado, isso aí é muito administrativo e tal, mas que a gente tem formação e a gente faz muito bem, né? Então, assim, a gente às vezes não explora esse serviço, que é um serviço que eles vão precisar, né? Eu percebo também que vai começar a surgir outros 1000 serviços de alimentação. E talvez outros 1000 em formato de talvez congelado e etc. E talvez a gente tenha rotulagem aí de novo, né? Voltando como uma coisa forte. Então, assim, são serviços que a gente tem na Soul, tinha, né, na Soul, mas assim, pingava, assim, chegou uma rotulagem aí, vamos fazer, chegou a ficha técnica de um lugar, vamos fazer, era meio pingado, assim, o nosso forte, nosso grosso era treinamento de funcionários de assessoria, né?
sim. Hoje, a gente já está mudando até discurso de Instagram, que aí é a segunda coisa que eu queria falar. A gente está até mudando discurso de Instagram para o Sim, discurso ser voltado para preço. Então, focar no problema do cliente, né? Como é que eu faço com estoque? Gestão de estoque. sim. Como é que eu faço com... como é que eu escolho o meu cardápio vencedor? Né? Como é que eu escolho o Aham, que vai ficar no meu cardápio, o que realmente dá lucro? Então, assim, são todas sim. ferramentas que a gente tem para trabalhar com o cliente, mas que a gente explora tão pouquinho. A gente podia explorar muito mais, né? Sim, eu concordo. Eu acho que é realmente isso. Eu acho Uhum. que a rotulagem vai ser um segmento, né, que não é que não existia, já existia, mas realmente não era um Sim. serviço que, né, e hoje a gente tem um crescimento do to go, Sim. né, a gente tem um crescimento aí exatamente essas comidas congeladas, né? Essa semana eu fiz até uma live com uma chefe de cozinha que tem um buffet. E aí ela apostou nessa pegada Uhum. to go, né? Porque como ela trabalha muito com evento, casamentos, isso tudo, assim, né? Evento foi o primeiro a parar e com certeza vai ser o último a voltar, né? Então, Sim. como é que essa galera que trabalha com evento vai sobreviver nesse tempo, Uhum. né? Uhum. Então, eles precisam mais do que nunca se reinventar, né? Sim. E aí, uma pegada, ela partiu para essa pegada to go, deu super certo. Ela já era um projeto que ela tinha, Uhum. e aí ela botou para frente, deu super certo. Ela falou: eu vou continuar com isso depois com o retorno dos eventos também. Então, assim, muito bacana, né? Então, acho que a rotulagem, a questão da comida congelada, cardápio. Olha, eu ontem assisti uma reunião, foi até um convite de uma amiga nutricionista, deixar Uhum. um beijo para ela, para eu vir, é uma pessoa super querida, em que exatamente foi uma chefe de cozinha, né, que estava falando sobre a questão de cardápio, né? Uhum. Porque olha só a situação que a gente tem, né? A gente tem estabelecimentos demitindo, né? Uhum. Então a gente tem demitindo tanto funcionário de cozinha quanto funcionário do atendimento. Então a Uhum. gente tem que pensar o seguinte: quando isso voltar, como é que a gente vai ter que se estruturar? Então, é Uhum. exatamente isso. A gente tem que pensar em oferecer qual é o carro-chefe do nosso estabelecimento, né? Sim. Quais são os pratos? Uhum. Fazer a lista, sei lá, os 10 pratos que são carro-chefe do estabelecimento. Pensar nessa Sim. possibilidade, né? Pensar numa outra possibilidade de você criar preparações, pratos, com aquilo que você tem em estoque, porque a gente tem que Sim. entender que o estoque da galera estava cheio, o pessoal estava com o Uhum. estoque cheio e parou. Uhum. Então, o Uhum. que eu posso trabalhar, o que eu posso, dentro do que eu tenho em estoque, o que eu posso trabalhar e criar novas preparações, Sim. né? Sim. Então, também Muito tem legal. isso. E pensar também na questão do processo de produção, né? Uhum. Quão complexo é a preparação de um prato X? Será Sim. que dentro hoje do quantitativo que eu tenho para trabalhar, vai ser válido eu continuar, eu manter esse prato no meu cardápio ou Sim. não? Sim. Sim. Né? Então, assim, controle de Olha, estoque, de custo, tudo isso, né? eu acho que dessas coisas que você está falando, me vieram várias ideias. Vou tentar lembrar todas. Tá. Eu acho que assim, essa parte toda por exemplo, essa semana os clientes voltaram a Aham. marcar reunião, que foi a minha vitória, né? Porque até Opa, então não tinha aparecido sim. cliente novo, né? E antes Aham, disso eu estava assim com 2, 3 reuniões por semana, então eu estava num crescente, aham, né? E essa semana eles aham. voltaram. Mas olha que legal. Legal. Um voltou porque ele tem um pastifício, né? Então ele faz Uhum, massa. E ele tinha o restaurante do pastifício que ficava aberto e as massas que ficavam congeladas. E aí, esse aham, cliente, o cliente que vai chegar aí, né? Ele aham, me ligou para falar assim, ó, estamos vendendo tanto a parte de congelado que não vamos nunca uhum. mais abrir um restaurante, isso aqui vai virar uma indústria. Tipo assim, vem me Uau. ajudar nessa parte de organizar. Aham, Ele fala, pra aham. gente, por isso que eu falo, pensa onde o dinheiro tá indo, né? Pra gente foi muito Exatamente. bom. A gente começou a vender muito mais do que a gente já vendia. Pratos mais finos, imagina você que gosta de sair para jantar. Pratos mais finados, massas mais gostosas, que você compra congelada e faz na sua casa, né? Então, assim, Sim. onde o dinheiro tá indo, né? Ele tá indo para algum lugar. Então, esse foi um cliente que me ligou. Outro cliente que me ligou, ficha técnica.
querendo entender quais são os custos dele. Então, ó como já mudou o perfil de clientes que ligam, né? Já é outra coisa que eles querem, né? Eles querem adequar para virar indústria, adequar para a ficha técnica, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que pensar também nos restaurantes que estão com os funcionários e naquela suspensão do governo, né? Vale a pena trazer todos de volta, se a gente tem mais ou menos uma noção que quando a hora que abrir, talvez abra com 40% do funcionamento, com as mesas separadas. Então, assim, a gente precisa redimensionar uma série de coisas que não é só cardápio, né? Esses funcionários precisam ser redimensionados, tudo a gente vai precisar redimensionar, né? Então, esses pensamentos têm que ser todos feitos, né? E o terceiro ponto que eu lembrei na hora que você estava falando, tem hoje à noite nós vamos num cinema drive-in de carro. Né? Então, sim, isso também vai ser outra coisa, né? Não, eu vi uma palestra que fala que o carro vai ser a nova proteção, né, das pessoas. Então, assim, tudo que você puder fazer de carro, você vai fazer de carro. Não, e assim, achei genial a sacada. Inaugurou ontem aqui em Ribeirão, eu já comprei para hoje. Porque, assim, eu quero entender. E assim, vai ter o cinema, mas vai ter uma pessoa fazendo comida e entregando delivery no seu carro, né? Então, você faz o pedido por WhatsApp, dentro do seu cinema, de porções que a gente tá com saudade de comer, tipo coxinha, batata frita. E aí, você vai lá no seu carro e come essas coisas assistindo um filme, né? Então, assim, o reinventar, ele é muito amplo, ele é muito bonito, né? Porque a hora que você começa a ver essas coisas acontecendo, você fala, caramba, a galera tá se reinventando, né? Graças a Deus. Verdade. Né? Que bom, né? Então, coisas mais... Sim, e tem tanto de coisa também bacana aí que se a gente... Eu acho que a gente tinha que tirar uma live, né? Pra só falar de ideias. Tanto de coisa... Só de ideias e coisas bacanas também. Que realmente vão surgir, vão acontecer. Outras coisas que já surgiram, mas eu acho que agora vão estar muito em alta, né? Nessa parte de alimentação. Porque eu acho que, assim, mais do que nunca... Você entregar alimentos, né? Fazer essa entrega, isso já existia. Agora agora mais do que nunca, eu acho que veio para ficar, né? Então, eu acho que, assim, enfim, tem assunto aí para muito tempo. Muitos dias. Muitos dias, e aí a gente combina um outro momento para a gente falar, porque eu acho que é muito bacana também a gente abordar essas questões. O que você acha, Marília, que muda na atitude das pessoas? Assim, o que mudou, você acha, na atitude das pessoas quando elas se surpreenderam? Eu queria falar que mudou muito, mas eu não sei se mudou tanto. Você sabe que no começo eu achei que tinha feito uma grande mudança, assim. Pensando em funcionários, eu não sei se é nesse foco que você queria ir, mas assim, pensando na nossa equipe. No começo eu senti uma grande mudança. Essa semana eu já falei, gente, voltamos aos funcionários, voltamos à programação normal, né? Porque existe uma normalização do que está acontecendo, né? Você vive muito tempo com isso, fica normal, né? Então, assim, é o novo normal, como todo mundo fala, né? Então, assim, eles não estão mais com aquela preocupação que eles estavam, que a gente podia usar isso para, né? Vamos então mudar, vamos então fazer. Então, assim, eu acho que eles têm noção agora que existe micro-organismo, assim, no sentido de, tipo, realmente não é uma coisa que só tá na fala do nutricionista. Isso existe. São doenças que estão passando e eu posso passar para alguém. Mas, assim, eles já voltaram a não querer lavar a mão, eles já voltaram sabe? Então, assim, vamos ter que voltar para os velhos hábitos também. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente se reinventa, a base estrutural da gente ali de consultora, de como a gente organiza um hábito que é lavar a mão, tem que estar lá também, né? Então, eu acho que a gente tem os dois polos, o novo e o velho andando juntos, assim. Eu costumo dizer que o novo normal é o hoje, né? É o que a gente está vivendo. Porque, às vezes, eu acho que tem algumas pessoas que tratam esse novo normal como algo que ainda está por vir. Sim, que né? vai ser fantástico mas e diferente. Sim, mas não. O novo normal é agora, é o agora, entendeu? E cada dia vai ser um novo normal. Exatamente isso. O que a gente não pode é exatamente isso, é deixar que esse novo normal seja corriqueiro, seja aquilo ali que hábitos antigos e errados, enfim, não voltem, não retomem. Porque eu acho que é bem isso, né? Vai chegar um momento em que talvez as pessoas vão se acomodar, né?
E aí é que é a nossa preocupação. Como já houveram outros vírus passando aí, a gente teve uma época da H1N1. Sim. Eu lembro que, nossa, em cada. Eu lembro quando eu ia para shopping, em cada pilastra tinha um álcool. Sim. Né? E as pessoas, eu lembro que as pessoas ficavam aficionadas ali naquele álcool, como se fosse a solução do problema. Nunca foi. Assim, não é que nunca foi. Eu acho que muito mais do que usar o álcool é você higienizar as mãos. Sim. Né? O álcool auxilia no processo ali, mas o mais importante é você ter a rotina, a frequência de lavagem das mãos, lavar de forma correta. Tudo isso que a gente sempre prega, sempre fala, enfim, e que evita, a gente sabe que evita uma série de doenças, né? Sim. Então, eu acho que hoje, o meu entendimento é que as pessoas não podem deixar isso cair no esquecimento, nunca nem se acomodar com a situação, né? E mais do que nunca, a gente tem que realmente, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, em que a gente tem que treinar, tem que falar. Não é assim, mas você já não sabe? Sim. Não adianta. A gente tem que continuar aí caminhando, porque senão vai virar aquela zona de conforto e, enfim, né? Vai ser o normal. Então é isso. O que você acha que vão ser os desafios daqui para frente, Marília? Essa pergunta Quais é difícil. Quais os desafios que você acha que vai enfrentar? Eu acho que assim. Eu acho que assim, os principais, tanto para nós consultores quanto para os restaurantes, são financeiros, né? Então a gente vai ter que se adaptar com menos, né? E na vida e em tudo, né? A gente vai ter que se adaptar com menos. Então, menos cardápio, menos gasto, menos talvez funcionário, eu não sei. Eu acho que o menos talvez vai virar meio que a regra. Então talvez esse seja o primeiro desafio, entender que talvez a gente tenha que ter menos, né? Para a gente continuar viável e funcionando. Talvez esse seja o primeiro, assim. Mas em termos da nossa rotina, eu consigo ver, na verdade, a gente crescendo, né? Então, assim, os nossos espaços crescendo. Então, não é um desafio, né? Então, assim, é uma coisa boa. Porque a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Então, e a gente fala cada vez mais sobre esse assunto e isso é muito importante. Então, eu vejo nossos espaços crescendo como já vinha crescendo. Quando eu me formei em 2008, ninguém tinha uma nutricionista no restaurante, né? Eu era a nutricionista do restaurante, ninguém sabia o que eu fazia. Ficava ali de branco, mas o que essa mulher faz aqui? Não se sabe, né? Hoje a gente já sabe que, assim, as pessoas entendem que a gente é importante no estabelecimento, né? Então, eu tendo a ver tudo muito positivo, eu sou muito do olhinho rosa, né? Então, assim, eu tenho essa coisa. Então, pra mim, oportunidade, assim, e cada vez mais oportunidade, ficar muito de olho aberto, porque as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar muito atento, né? Então, assim, o tempo inteiro absorvendo conhecimento e entendendo o que está acontecendo, sabe? Não, com certeza. Pessoal que está aqui com a gente, queria agradecer a presença. Quem tiver alguma pergunta para fazer, a gente ainda tem uns minutinhos finais, né? Mas se a gente deixar muito para cima, quando a gente vê o Instagram, ó, acabou. Derruba a gente. Né? Mas aí, quem tiver alguma pergunta a fazer, então pedir para colocar aqui para a gente poder, né, responder aí a vocês nesse tempinho que a gente tem. E eu tenho mais uma pergunta a fazer para você, Marília. Futuro. Futuro. Então, metas para o futuro, o que você pensa para o futuro, né? O que você vê de futuro? Queria que você falasse um pouquinho. Karina, eu sou muito otimista, assim. Né? Como eu falei, eu sou olhinho rosa, né? Então, assim, para mim, o que eu penso, o que eu vejo para o futuro é reestabelecimento da empresa, né? Os clientes voltarem, se não voltarem esses, a gente voltar com novos clientes remodelados e com novos negócios remodelados. Isso eu começo a perceber e é o que eu vejo. Eu percebo também muito essa importância do que a gente faz, que é o que a gente falou hoje bastante. Mas assim, se a gente for pensar em futuro mesmo, né, a gente não tem muito ainda, é tudo especulação, né? A gente pode especular sobre o assunto. Mas eu imagino a redução de menus mais reduzidos, mais enxutos, com estoques menores e com uma gestão melhor disso, né? Então, aquela coisa de sou o dono de restaurante, mas não preciso fazer ficha técnica, não preciso olhar para os custos, só vender e tudo bem, que acontecia muito. Eu acho que as pessoas vão parar de ser tão aventureiras nesse sentido. Eu acho que vai ter mais gente mais qualificada, assim, no sentido, querendo se qualificar mais. Tipo assim, eu quero saber qual é o meu custo mesmo, eu quero saber qual é o meu gasto mesmo, né? Então, assim, eu imagino que futuro a gente vai ter
uma relação, uma geração de clientes com mais interesse. Não sei se em boas práticas, acho que eles vão querer as boas práticas ali, mas mais interesse em como está o custo. E talvez mais interesse também nessa parte de como se divulga, né? Eu acho que tinha muito restaurante ainda que estava muito atrás no marketing, né? Tava se segurando muito, fazia só o básico, aquela promoção e etc. E agora a nossa comunicação com o cliente é marketing. É Instagram, né? A gente não tem outro jeito de prospectar clientes novos, por exemplo. Então, assim, acho que eles vão ter um interesse também em entender mais de marketing ou ter pessoas que entendam mais de marketing para esse restaurante. Então, assim, é a tríade bom atendimento, né? Cliente em primeiro lugar, pensando nas boas práticas, cardápio mais enxuto, com menos gasto, e a marketing. É uma tríade que eu acho que vai ser o futuro. E a gente tem que exatamente isso, a gente tem que buscar entender, se atualizar para poder dar esse suporte para o cliente, né? Sim. Isso é importante. Eu acho que a gente tem que saber lidar com situações. Eu acho que você colocou muito bem quando você disse, né, que agora a gente é desafiador, porque agora a gente tem que trabalhar com menos. Né? Então a gente vai ter uma redução de funcionários provavelmente na equipe. Como que você vai trabalhar, como que você vai estruturar a equipe, né, para o que tem que ser feito dentro da realidade do estabelecimento. Custo, eu acho que hoje é realmente isso. Eu acho que hoje o empresário, o dono do estabelecimento, ele de fato vai querer saber qual o meu real custo e não simplesmente supor o custo. E para você saber o custo, você tem que fazer realmente a ficha técnica, você tem que ter um controle de estoque. Isso tudo tem que estar muito redondinho e funcionando tudo muito bem, muito encaminhado, né? E não assim, eu vou comprar isso porque eu acho, enfim, ou porque eu penso, né? Eu acho que esse não é o momento. O momento é a gente parar, pensar, focar e para poder seguir em frente, enfim, e caminhar, porque é a realidade de todo mundo. Sim. Marília, não sei se você queria fazer mais alguma colocação, Não, finalizar com mais alguma coisa. Acho que a última colocação, né, que eu queria deixar assim, claro, é que a gente também se expõe um pouco em termos de marketing, né? E o que eu percebo é que a clássica frase, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, a gente precisa estar aparecendo, e não só aparecendo, mas mostrando o que a gente sabe fazer. Então, se quem está assistindo é consultor, por exemplo, é a hora de mostrar o que você sabe fazer, né? Então, assim, caiu de cliente, tá difícil, mas bora mostrar o que a gente sabe fazer, porque as coisas vão melhorar, né? Então, e a gente precisa estar nesse mercado a hora que as coisas melhorarem. Com certeza. Muito bacana, Marília. Olha, eu não sei se o pessoal fez alguma pergunta aqui. Eu também não prestei atenção. Fui falando. Porque a gente está aqui num bate-papo tão bom que acaba que você se distrai. SM Consultoria, né? Botou, é verdade. Eu também fiz isso. Somente 2 aceitaram. Acho que foi com relação ao treinamento, né? Que você colocou. Então, assim, tem até uma pessoa que também teve esse, né? Acho que foi só isso que eu tô vendo aqui. Sim. Marília, assim, queria agradecer a você mais uma vez. Eu acho que foi muito bacana essa troca que a gente teve aqui. Eu acho que eu também estava nessa vibe de assistir várias lives, né? Você botar na agenda. Mas assim, não dá, né? Infelizmente a gente não tem como assistir tudo, né? Mas assim, eu acho que chega uma hora que repete, né? Eu acho que chega uma hora que tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu escutei de uma tecnóloga essa semana que eu acho que acaba que as coisas estão se afunilando, os assuntos estão se afunilando. Por mais que você traga coisas, temas diferentes, você cai sempre em alguns assuntos, né? Alguns assuntos se repetem. Isso é natural, né? Sim. Então, assim, eu acho que a live proporciona pra gente essa troca, né? Então, a possibilidade que eu tenho de trocar com você enquanto consultora, né? Nutricionista, eu acho que isso é muito bacana. E as pessoas que passaram por aqui, né? A gente sabe que esse horário é um horário de boom de live. Então, tem várias lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Ainda mais numa sexta-feira, que é um momento mais, né, tranquilo. Mas eu acho que a possibilidade que a gente tem de fazer essa troca, isso é que é muito bacana. Muito rico, eu valorizo né? muito isso, assim, cada convidado que eu trago aqui, porque é muito importante você escutar, você aprende, você troca. Sim. Eu acho que essa troca é fundamental e a live só veio para contribuir com isso. Então eu quero
te agradecer imensamente por ter topado aí, conversar um pouquinho, viu? Sucesso sempre, sigo vocês aí, acho o trabalho de vocês assim fantástico, muito bacana, viu? E, enfim, a gente se encontra em breve, né? Sim, Em com algum momento a certeza. gente se encontra, viu, Eu Marília? queria te agradecer também. Para mim é um prazer. Eu adoro assim falar, né? Falo pouco. Eu Aham. adoro falar, eu adoro conversar. Queria agradecer muito o convite. E Seu áudio tá quem picotando um pouquinho, quiser seguir Marília. lá Não tô é conseguindo te arroba escutar esse finalzinho. Sou Conhecimento. Tamo lá e é isso. Brigadão, viu? Eu também gosto muito dessa parte de poder trocar. Eu acho que eu sinto falta aqui parece que agora Sim, com certeza. Marília, obrigada mais uma vez, tá bom? Agradeço aí a todo mundo que esteve com a gente nessa live. Um grande beijo aí. Fica com Deus, tá bom? Depois coloca lá as brigadão, novidades viu? lá do Drive-In pra gente, hein? Beijo. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.